Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo a pedido aí de uma inscrita, Keila Santos. Ela deu uma ideia aí de vídeo, achei legal, pedindo pra me contar a história das gestações, como que foi, porque teve um vídeo que eu falei que as gestações não foram planejadas. Então eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Eu já tinha esse vídeo lá no meu outro canal, né? Porém, vocês já sabem, eu perdi um canal. Então, eu resolvi trazer, né, atender o pedido dela. Um beijo, Keila, muito obrigada por você estar aqui me acompanhando. E, gente, eu vou contar aí, e fiquem ligadinhos que eu tenho uma notícia pra vocês. Eu vou contar só no final desse vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu me casei, eu tinha 14 anos. E meu esposo tinha algumas semanas que tinha feito 18. E a gente casou. E aí é aquele negócio, né? Quando você casa cedo, pra todo mundo, pra toda a sua família, você tá casando porque você tá grávida, né? Então, pra todo mundo, ela tá casando porque tá grávida, tá casando porque tá grávida. E não estava grávida. Casei porque queríamos mesmo casar. A gente nunca gostou, assim, de negócio de balada, de festa, de muvuca, sabe? Eu e ele nunca gostou dessas coisas, a gente sempre foi bem tranquilos. Então, resolvemos casar, né? Namoramos por 8 meses e casamos. E aí, não estava grávida, né? Porém, sempre meu sonho foi ser mãe. E o meu sonho era ter um filho. Eu sempre falava que eu ia ter um filho e pronto. Pois bem, quando a gente casou, eu não tomava remédio, não tomava nada, né? Porque eu era nova, né? Enfim. Então, nunca tinha ido assim no médico pra tomar anticoncepcional, nada. Então, não tomava remédio. Queria muito ter filho, muito, né? Podem dizer que eu sou desajuizada, né? 14 anos queria ter filho. Mas o meu sonho era ser mãe. Então, quando eu casei, eu falei, não, eu vou logo ser mãe. Mas, né, não é como a gente quer. Tudo é nos planos de Deus. Não tomei remédio, nada. Fui engravidar do Rian, eu tinha apenas 17 anos. Então, assim, levou 3 anos pra mim ter o Rian, né? Então, calou a boca aí do povo que falou que eu tava grávida, que eu casei só porque eu tava grávida, né? E o Rian, fui ter o Rian com 17 anos. A gestação do Rian, eu sentia muito sono, né? Acho que normal, né? Toda mulher sente muito sono. Não tinha enjoo. E menstruei nos 3 primeiros meses. Tanto é que eu fui descobrir que tava grávida do Rian, eu já tava entrando no 3º mês, porque eu só tinha o sono, não tinha enjoo e estava menstruando. Aí com 17 anos eu já tinha, né, passado com o médico, porque eu tinha muita cólica forte. Minhas cólicas eram muito fortes. Por enquanto eu não estou tendo, porque às vezes dá, porém não estou tendo todo mês por conta da injeção. Mas eu sempre tive cólica menstrual muito forte, de várias vezes ter que ir parar no hospital. Então, nessas idas, né, aos hospitais, né, com cólica muito forte, o médico me encaminhou para o ginecologista. Fui no posto perto da minha casa e aí ele pediu alguns exames e aí eu fui lá pegar o resultado do exame, puf, grávida. Eu falei, gente, tá errado porque eu acabei de menstruar, tem alguma coisa errada. Passei com o médico, expliquei pra ele, falei assim, ó, doutor, falei assim, deu que eu estou grávida, né, porém, eu menstruei mês passado. E aí, fomos fazer ultrassom, já estava entrando no 3º mês, né, e a minha mãe também foi assim, a minha mãe também estava grávida e menstruou, minha mãe menstruou quase a gestação inteira. Então, normal. E aí, quando eu completei 5 meses, né, de gravidez, o Rian começou a querer nascer. Então, eu tive que ficar de repouso, porém, né, não ficava. Mas eu tinha que ficar de repouso e tomar um remédio que se chamava inibina. Ele era pra segurar, né, o colo do útero, segurar o Rian dentro do útero, né, porque 5 meses era muito pequenininho pra nascer. Então, eu tomei esse remédio. Eu lembro que era R$ 78 a cartelinha, que dava pra uma semana. Então, assim, era caro, né? Então, eu tinha que tomar todos os dias um comprimido pra segurar, né? Era via oral mesmo, tá? Tem gente que tem que colocar, né, um lá embaixo. Mas não, eu tomei esse via oral e mantinha assim, o meu repouso era assim, era não ficar abaixando, não pegar peso. Esse era o meu repouso. Porém, dentro de casa eu fazia tudo normal. Não trabalhava, né? Eu tinha acabado de sair eu trabalhei numa loja, né, de roupa de bebê. E aí, quando eu saí, eu engravidei. E aí, fiquei tomando esse remédio, mas falou, ó, você vai tomar até o final da sua gestação.
Quando eu completei 38 semanas, no dia que eu completei 38 semanas, eu fui numa consulta consulta de rotina, né? De pré-natal. E a gente indo nessa consulta, a gente já tava atrasado e ela tem tipo uma rampa, assim, sabe? A rua é como se fosse uma rampa. E aí meu esposo, ele, né, indo mais rápido, né, não tava correndo, né, mas indo mais rápido porque a gente tava atrasado pra não perder, porque se você chegar atrasado você perde a consulta. E aí, tipo, meio que o carro meio que deu um pulo, sabe? Passou no quebra-mola, ele não viu o quebra-mola e meio que deu um pulo no carro e ali eu me assustei. Eu levei um susto ali. E aí o meu esposo até falou, vixe, ele vai nascer. E eu falei, não, né? Vamos aguardar. Chegou lá no médico, no consultório, me deu muita vontade de fazer xixi, muita mesmo. E eu fui no banheiro, tava com sangramento. E aí eu me desesperei, né? E aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? Eu falei, na minha cabeça, né, sangramento a gente vai perder o bebê. E eu fiquei fazendo força, bebi bastante água, fiquei fazendo força, assim, sabe, pra dar vontade de fazer xixi de novo. Aí eu fui, fiz xixi de novo com sangramento. E aí chegou minha vez, né, na consulta. Falei pra ele, né, o que tava acontecendo, e aí ele fez exame de toque, viu que o sangramento tava começando a aumentar, e ele me deu uma carta e mandou direto pra maternidade. Gente, pensa num desespero. Primeiro filho, primeiro neto dos dois, tanto dos avós materno quanto paterno. Liguei pra minha mãe desesperada, a minha mãe ainda tava começando a fazer janta, minha mãe foi lá com... Gente, eu lembro até hoje, minha mãe chegou lá cheirando a alho. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um médico que eu morria de medo dele, porque todo mundo comentava que ele fazia parto bêbado. E eu já entrei em desespero. Porém, ele chegou em mim e falou assim, mãezinha, tá dando horário de troca de plantão. Você consegue aguardar o próximo médico? E eu consigo, com certeza consigo, tô bem, tô tranquila. Mas era o medo dele fazer meu parto. E aí entrou um doutor chamado Sérgio. E lembrando, o pré-natal eu fiz no convênio, só que o convênio não cobriu o parto. Então, saí do convênio e fui pro SUS, né? E aí o meu médico me deu uma carta explicando que eu tava com sangramento, que eu tive... que o neném queria nascer com 5 meses, que eu tomei o remédio. E ele pediu pra não ficar esperando muito, né? Porque aqui eles tentam normal ao extremo. E aí ele pediu pra não esperar muito e tal, pra partir pra cesárea. E aí eu dei essa carta pro médico, ele olhou, ele falou assim, olha, não vamos esperar, já vamos fazer sua cesárea logo, pra você não ficar sofrendo. E foi isso, foi muito rápido. Eu cheguei no médico, era umas 7 e pouquinho, 9 e pouquinho, o Rian já nasceu. Foi muito rápido, fiz a cesárea, foi muito tranquilo minha cesárea. Não, lógico, depois que você levanta, né, fica dolorida ali a barriga e tal, mas assim, pra mim foi super tranquilo. Com 20 dias eu já tava fazendo tudo em casa, tudo, pra mim foi muito tranquilo. Todos os meus bebês assim, não foram gordos e nem grandão. O Rian nasceu com 2,830 kg e 48 centímetros, então assim era pequititinho, né? Então foi muito tranquilo. Com 2 meses, quando o Rian completou 2 meses, ele pegou bronquiolite, então assim foi muito desesperador. A gente levou ele num hospital aqui. E assim, como eu falo, Deus prepara tudo. Porque antes de eu sair do hospital com o Rian, o meu esposo já foi no convênio e fez o convênio pra ele. Pra vocês terem ideia. Eu não tinha nem saído do hospital ainda. Já foi lá e já fiz o convênio. E aí, o Rian ficou gripadinho. A gente levou ele no pronto-socorro. E aí o médico passou um remédio pra ele tomar. E aí eu fui na farmácia comprar esse remédio. Só que eu não tinha costume de ler a bula, nunca tive. E aí eu fui e comecei a dar esse remédio que o médico passou, e ele começou a ficar roxo. Toda vez que ele tomava esse remédio, ele ficava muito roxo. E aí eu levei de novo ele no pronto-socorro. Eu falei, ele tá tomando esse remédio, mas pra mim ele está piorando, não tá melhorando. Quando o médico olhou o remédio, o remédio era pra 2 anos de idade e ele tinha apenas 2 meses. Ou seja, a farmacêutica deu o remédio errado. Então, assim, fiquei muito desesperada. E nisso eu via que ele só tava piorando, ele não tava melhorando. E aí teve um dia, passou um dia depois que ele descobriu que o remédio estava errado, ele começou a ficar mais cansado e mais roxo. E aí a gente levou ele no pronto-socorro, chegou lá, o médico avaliou e pediu pra retornar no outro dia. Entrou com o medicamento e pediu pra retornar no outro dia. A gente veio embora
Isso já era em torno de umas 8 horas da noite. A gente veio embora, quando chegou no portão de casa, o Rian mamou e ficou muito roxo, muito. Aí eu falei pro meu esposo, falei, não vamos entrar, vamos voltar com ele pro hospital. E aí a gente nem abriu o portão, a gente já voltou com ele pro hospital. E aí fez a ficha dele, eu tava aguardando, né, ele tinha convênio, eu estava aguardando chamar ele, né, ele tinha prioridade porque era bebê. E eu lembro que ele foi mamar e foi tossir. Quando ele tossiu, gente, ele ficou preto, preto, preto. Ele se engasgou e ficou sem ar, ele ficou preto, preto, preto. Eu lembro que eu saí correndo, gritando no corredor. E o pediatra, que tinha acabado de atender ele, né, viu meu desespero. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Ele tava assim, tinha o médico, a maca e a porta era aqui. Não sei se dá pra vocês entenderem. O médico pulou a criança que tava atendendo, pegou o Rian, já deitou o Rian na maca que tava desse lado aqui e já foi enfiando sonda no nariz e na boca. Gente, foi uma cena muito, 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 muito desesperadora. E eu comecei a passar mal, e aí eu comecei a ficar com falta de ar, eu não conseguia respirar. E aí nisso veio o enfermeiro, me tirou da sala e começou a me acalmar pra mim conseguir respirar, porque eu não conseguia respirar. A gente trancou minha respiração e eu ficava... E nossa, foi muito desesperador aquele dia. E aí ele falou, ó, mãezinha, eu vou internar o Rian, né? Porque ele tá muito cansadinho, então eu vou internar ele. Aí o Rian ficou internado, ficou com aquelas... Não sei se vocês já viram, mas é uma caixa que fica na cabeça do bebê. Só tem um buraco do pescoço e o bebê tem que ficar ali com aquela caixa de acrílico e com oxigênio dentro. O Rian ficou com aquilo e aí... No outro dia, eu lembro que teve uma hora que ele começou a ficar roxinho de novo. Porque na hora que ele tossia, havia muito catarro, então ele não sabia jogar aquele catarro e nem engolir. Então era, assim, normal ele se sufocar, entendeu? Por conta de muito catarro, então era muito desesperador. E o médico falou que não tinha o que fazer. Tinha que entrar com o remédio, tinha que mandar... O remédio tinha que fazer o efeito. E aí eu lembro que ele começou a ficar roxo, eu chamei uma enfermeira, e aí, em vez dela me ajudar, ela saiu correndo pra chamar outra enfermeira. Nisso, eu vi como que o médico fazia, né? Eu peguei o Rian, virei o Rian as costinhas dele e comecei a bater devagarzinho nas costinhas dele. E aí ele ia voltando. Era isso que tinha que fazer. Quando a enfermeira chegou, já tinha, né, feito o que era pra fazer. E aí eu falei pro médico, falei assim, ó, eu não quero essa enfermeira cuidando do Rian porque ela não soube fazer o que tinha que ser feito, eu que tive que fazer e tal. E aí o médico falou assim, olha, mãe, pra deixar a senhora mais tranquila e eu também ficar mais tranquila, eu vou transferir um Rian pra uma UTI, porque ela vai ter uma enfermeira só pra ele, então vai ser bem mais tranquilo. Só que, né, a palavra UTI, ela desespera qualquer mãe. E eu entrei em desespero, gente. Entrei em desespero, não tinha vaga na UTI aqui da minha cidade. Aí ele foi transferido pra Campinas e a gente teve que esperar chegar uma ambulância, porque tinha que vir uma ambulância com um médico acompanhando o Rian. Porém, veio a ambulância, não tinha médico, só tinha uma enfermeira. E aí, mesmo assim, né, eles transferiram o Rian. Eu percebi que no caminho o Rian chorava muito e ele tava muito cansado, muito cansado. E assim, ele já tava bem rouquinho, sabe? O choro já quase não tava saindo. E aí, quando chegou dentro da UTI, eu lembro que começou a vir um monte de enfermeiro e o médico falou assim, mãe, você não pode entrar, sai daqui. E aí, ali eu já sabia que tinha alguma coisa, sabe? Coração de mãe, sabia que tinha alguma coisa. E aí a gente passou horas, 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 horas e nada de ninguém sair. E aí ela toda hora perguntava e elas, calma, mãezinha, tá tudo bem, é normal da UTI. Passou uma, passou duas, passou três, passou 4 horas e nada. E aí depois de 4 horas veio a enfermeira e falou, mãe, você tem fralda? Porque a gente não tem fralda que tamanho dele. E aí eu falei que tinha, entreguei a fralda pra ele, eu falei, tá tudo bem com o meu filho? E ela falou, sim, mãezinha, é normal, quando chega na UTI é normal esse procedimento demorar tanto assim. Mas eu já sabia que não tava, eu sabia que estavam mentindo pra mim. E aí, depois de umas 5 horas, deu o horário da visita. Só que o médico falou assim, ó, vai liberar a visita, mas os pais do Rian você não deixa entrar, porque primeiro vai vir um psicólogo falar com eles. Só que quando deu o horário da visita, a enfermeira não lembrou disso, sei lá o que aconteceu, sei que elas deixaram a gente entrar. Gente, quando eu entrei, que eu vi o Rian cheio de aparelho, que eu vi o Rian entubado, eu comecei a chorar. Eu e meu esposo só se abraçou e chorava, 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 chorava. Nossa, a pior cena do mundo é você ver seu filho ali cheio de aparelho, entubado. É horrível, horrível. Eu só chorava, 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 chorava. E aí o médico chegou na hora. E a gente ficou até na porta, assim, porque era um monte de quarto, assim, sabe? A UTI. Era tudo separadinho. Cada criança ficava num quarto.
E aí a gente entrou, a gente nem entrou dentro do quarto, a gente só parou na porta, se abraçou e começou a chorar, chorar, chorar. E aí eu lembro que o médico veio e ele pegou e falou, quem deixou eles entrar? E eu falei que não era pra eles entrar. Porque ele queria primeiro que o psicólogo visse, conversasse com a gente, explicasse, pra gente não levar aquele baque que a gente levou. De você entrar com seu filho, né? Na maca, respirando e tal. E aí você chegar e ver seu filho daquele jeito. É um choque muito grande. E aí o médico explicou que na hora que ele chegou, ele tava tão cansado que ele teve uma parada respiratória. Então naquela hora que eu vi todo mundo correndo, né, no quarto dele, era isso, ele teve a parada respiratória. Como ele estava dentro do quarto, deu tempo de entubar. Ou seja, se tivesse acontecido isso dentro da ambulância, eu tinha perdido o Rian. Ou no quarto lá onde estava no hospital, a gente tinha perdido o Rian. Por isso que eu falo, Deus faz tudo perfeito, tudo perfeito. E aí entubaram o Rian. E aí o Rian ficou 11 dias entubado, né? E aí começou a fazer o desmame do tubo, né? Do tubo, né? Vai diminuindo cada vez mais o oxigênio. E aí tinha o Rian, que tinha 2 meses, tinha uma menininha que tinha 1 mês e tinha uma menininha chamada Lívia, que tinha 3 meses. E aí, com 1 semana de internação, a Lívia faleceu. E o quarto do Rian era aqui e o da Lívia era assim. E eu tinha que entrar e eu via direto o quarto da Lívia pra entrar no quarto do Rian. E aí, gente, eu entrava no dia que ela faleceu, você via lá o painelzinho, né, da respiração em 0, e o coraçãozinho, tinha que esperar o coraçãozinho parar de bater, então tinha que esperar diminuindo. Gente, aquilo eu chorava dia e noite, porque na minha cabeça, o Rian tinha só 2 meses, e ela tinha 3, era que era mais velhinha, né, não resistiu, na minha cabeça o Rian também não ia resistir. Gente, eu chorava, 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 chorava. Aí vim um dia pra casa, e quando eu cheguei aqui em casa, que eu via todas as coisinhas dele, eu não consegui dormir no meu quarto, eu vim dormir na sala. E eu chorei a noite inteira, então eu vim embora. No total, o Rian ficou 1 mês internado, certinho, foi 30 dias certinho. E eu vim em casa apenas uma vez, não conseguia sair de lá. Embora o médico sempre pedia pra mim vir embora, eu não queria. Eu sempre tive bastante leite, então assim, eu sempre tirava o leite, ele tinha que mamar a cada 3 horas. Então, faltando um pouquinho tempo pra dar o leite pra ele, eu já tirava e eles davam o leite fresquinho, sabe? Não precisava nem esquentar no micro-ondas. Então, a cada 2 horas e meia eu já começava, né, a tirar o leite, e não pode tirar com bombinha, tem que ser apertando, porque bombinha corre risco de contaminação. Então é proibido a bombinha na UTI. Eu tinha que ir numa salinha, colocar touca, colocar o jaleco, colocar a luva, pegar o potinho que eles davam e ficar apertando. E assim, graças a Deus eu tinha muito leite, então eu podia doar para as outras crianças. Porque dessa Lívia mesmo, a mãe não tinha leite, então doava para ela e doava para outras crianças que estavam na UTI, porque eu tinha muito leite, muito. Então toda vez que eu tirava, sempre tirava mais, né, porque ele precisava de pouquinho ml. Eu não lembro exatamente as ml, mas era um potinho assim pequenininho. Eu tinha que encher aquilo ali e eu enchia 2, 3 potes. Então, ficava lá pra doar, né, para as outras crianças que precisavam. E aí, um dia eu fui almoçar, né, lá pra almoçar tinha que sair da UTI, né, não pode almoçar lá dentro, né, normal. E eu desci pra almoçar. Quando eu voltei, o Rian tava desentubado. Nossa, gente, que alegria, meu Deus. E não pode usar celular dentro do quarto também, por conta dos aparelhos. É proibido mexer no celular. Nossa, eu fiquei na felicidade muito, muito, muito grande quando eu cheguei que o Rian tava desentubado. E aí o Rian já foi pro quarto. E aí ele ficou viciado no sedativo. Quando dava o horário do sedativo, gente, ele ia abrir assim um olhão e chorava, 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 chorava. Nossa, era desesperador, não tinha o que você fazer. O menino não... Aí teve que voltar a ensinar ele a pegar o peito, né? Porque como tá no tubo, né? O médico falou, ó, ele não vai mamar de primeira. Então tinha que colocar, estimular. Mas graças a Deus ele pegou super rápido o peito. E aí foi, né, tirando o efeito do sedativo. Nos primeiros dias tinha que ir lá e dar um pouquinho de sedativo pra ele se acalmar. Porque ele chorava demais, demais, demais na hora do sedativo. É horrível, gente, é horrível, assim. E ele abre assim, ele abre um olhão, sabe? E chorava, 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 daí nada. Eu pegava ele, andava pelo quarto, assim, acalmando ele, nada acalmava. E aí, até ir tirando o sedativo, e aí, graças a Deus, ele, né, começou a ficar sem o sedativo tranquilo. E aí ele teve alta, veio pra casa.
E foi a única vez, assim, que o Ria ficou doente, assim mesmo, foi essa única vez. E aí, quando a gente chegou, a gente não deixou ninguém ficar vindo visitar, por conta, né, porque o médico, quando vem visita, né, todo mundo nasce bebê, todo mundo quer ir visitar, né, é normal, mas, querendo ou não, acaba trazendo vírus, né. E eu lembro que veio familiar gripado, veio ele, né, e logo depois ele ficou gripado. Então, assim, a gente, né, não é por mal, né, querer ver o bebê, visitar, mas infelizmente a gente acaba trazendo muitos vírus pra eles são muito imunes, muito, né? Comecei a tomar ciclo 21 e aí logo em seguida eu comecei a ter minhas crises de enxaqueca. Quando o Ria nasceu, que eu tava no pós-operatório, eu lembro que meu esposo chegou e eu ergui um pouco a cabeça pra ver quem tava entrando. E quando meu esposo entrou dentro do quarto, você tá lá numa sala, tem um monte de gente, eu escutei o barulho e eu ergui um pouco a cabeça pra ver. E era meu esposo que tava entrando. E não, dizem que não pode erguer a cabeça, né? Que a anestesia, ela sobe pra cabeça. E aí depois eu comecei a ter muita crise de enxaqueca, gente. Muitas mesmo. E aí eu comecei a tomar uns remédios fortes pra enxaqueca e aí acabou cortando o efeito do anticoncepcional. E aí, um dia eu fui no médico e eu tava sentindo muito sono, muito sono. E aí, pra mim, aquilo ali já, eu falei, meu Deus, será? E aí eu peguei e fui no médico e falei pra ele, falei assim, ó, doutor, eu tô tendo muito sono e a minha menstruação esse mês não veio e eu acho que eu tô grávida. E aí ele falou assim, ó, vamos fazer um teste de urina rapidinho, né? E depois a gente faz E aí eu fiz teste fiz exame de urina, né? Que você faz no consultório mesmo, e deu positivo. Aí o médico falou assim, ó, deu positivo, então você está grávida. E aí ele falou assim, ó, já vamos fazer exame de sangue, né? Pra confirmar, mas se no de urina já deu positivo, você realmente está grávida. E aí foi, né? Tipo, falei, mas, né, como? E aí eu falei assim, pelo menos, né, o Rian não vai ser sozinho, vai ter mais um filho, então, né, tomara que meu menininho vai ser um casal. E, né, bora lá. Aí, né, descobri que era um menino, e a gravidez foi muito tranquila. Sempre na minha gestação, no finalzinho, eu começo a ter pressão alta. Não sei porquê, mas é só no final da gestação do Rian e do Enzo, tive pressão alta. E aí, o que aconteceu? Eu tava com 37 semanas e eu comecei a sentir contração. E eu falei pro meu marido, né? Falei, me leva pro hospital que eu tô com contração. Fui lá, cheguei lá, peguei uma médica muito estúpida. E ela falou assim, olha, você não tá nem perto de ganhar, né? Nem tá muito cedo. Aí falou assim, chama o pai aqui. Aí o meu esposo entrou na sala. Ela falou assim, olha, eu vou fazer o exame de escutar o coraçãozinho e fazer o exame de toque porque eu sou obrigada, mas essa mãe não tá nem perto de andar. Aí ela falou assim, bota essa mãe fazer caminhada pra fazer faxina, pra ela sonhar em ter o filho, entrar em trabalho de parto normal. Pois bem, isso era numa sexta-feira. Ela escutou o coração, fez o exame de toque, falou assim, olha, e aí mandou embora. Aí eu fiquei a sexta, eu fui na sexta de manhã pro médico, eu fiquei a sexta todinha com dor, fiz caminhada na sexta, fiz no sábado e com dor. E eu sabia que era contração porque na do Rio eu tive contração, né? Então eu já sabia como que era. Eu peguei e no domingo eu quis fazer faxina na casa. Me deu vontade de fazer faxina. Sabe aquela faxina que você lava até o teto? Fui fazer faxina. Lavei toda a minha casa, nessa época eu só morava em 2 cômodos, né? Lavei toda a casa. E aí quando eu fui tomar banho, eu fiz xixi no banheiro e eu senti uma coisa saindo pelas minhas pernas, que era o tampão. Que pra mim eu não sabia que era tampão, mas eu achei estranho. Falei, nossa, falei, que é isso? Uma coisa assim meio transparente, né? E aí a dor começou a vir mais forte ainda. Aí eu falei pro meu esposo, falei, me leva pro hospital, porque esse menino vai nascer. Aí pegamos e fomos pro hospital. Não levei bolsa nem nada, só fui direto pro hospital. Cheguei lá, a mesma médica. Quando ela me viu, ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu já falei que você não vai engatar nem perto de nascer. Aí ela, ai, essas mães frescas que não sei o quê. Porque na cabeça dela eu tava com frescura, entendeu? Era fresca. Aí ela falou assim, eu vou escutar o coraçãozinho porque eu sou obrigada, mas você não vai ganhar agora. E aí ela falou assim ainda, deita logo nessa maca. Falou desse jeito. E aí, quando eu fui deitar na maca, fez assim, plac, fez um barulho. E aí, minha bolsa rompeu. Aí ela virou pra mim e falou, mãezinha, agora você vai ter que ficar. Gente, que raiva daquela médica. Que raiva que me deu daquela médica. Isso era 11 e pouco da noite do domingo. Aí ela me internou. E aí ela falou assim, aí eu falei pra ela, falei, doutora, eu já tive um filho e não tenho dilatação para ter normal.
Aí ela falou assim, nenhum parto é igual ao outro. Não é porque no primeiro você não teve que no segundo você vai ter. Então, a gente vai tentar normal. Gente, isso era no domingo, 11 horas da noite. Eu fiquei a madrugada inteira com dor. Ninguém foi me ver, ninguém, assim, nenhum médico, né? As enfermeiras só ia lá e perguntava, tá tudo bem? E voltava. Não podia beber água, não podia comer. Passei a madrugada inteira morrendo de dor e nada. E me mandava tomar banho, mandava eu ir numa bola. Aí quando foi meio-dia da segunda-feira, foi um médico me ver. E aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, ó, você só tem um dedo dilatado. Aí eu falei pra ele, eu falei, doutor, eu falei pra médica que eu não tenho dilatação, eu não tive na minha primeira gravidez. Aí eu falei pra ela, eu falei, por favor, eu falei, faz minha cesárea. Eu tô muito cansada, eu tô com muita dor. Aí ele falou assim, ó, tem uma mãe já entrando em trabalho de parto normal e eu vou lá fazer o parto dela. Aí eu volto pra ver você. Aí ele falou assim, mas Deus fez a mulher pra ter normal, não cesárea. Você não acredita em Deus? Gente, aquilo me deu uma raiva tão grande. Eu falei, meu marido, eu falei, quem é ele pra falar que eu não acredito em Deus? Eu tô morrendo de dor e não sei o que lá. E ele não voltou, gente, pra me ver. Não voltou. Quando foi umas 4h30, mais ou menos, entrou uma médica que todo mundo falava que ela era muito estúpida. Quando ela entrou, ela falou assim, prazer, sou doutora, e falou o nome. Eu falei, agora eu tô lascada. Falei, agora lascou de vez. Mas aí ela pegou meu prontuário e falou assim, pai, tá certo o horário do rompimento dessa bolsa? E falou a hora, aí ele falou sim. Aí ela falou, peraí. Ela saiu da sala e eu falei, tô lascada. Falei, agora, né? Todo mundo falava mal dela. Aí ela saiu e já voltou, e ela voltou com um monte de enfermeira e ela falou assim, pai, eu vou fazer cesárea dessa mãe, porque senão a gente pode perder mãe e filho. E aí, gente, foi muito, 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 muito rápido. Já me levaram pro centro cirúrgico, o médico pegou e foi me dar anestesia, e ela ficava assim, já posso, pro anestesista. E aí, na hora que ele falou, pode, ela já abriu minha barriga. E aí, como demorou muito pra fazer o parto, o Enzo subiu nas minhas costelas. E aí, na hora do parto, teve que um enfermeiro subir em cima de mim, empurrar minha barriga. E ela falou pro meu esposo, falou, ó, é proibido, mas eu vou ter que usar o forceps. E aí, ela tirou o Enzo com o forceps. Gente, essa parte assim da cabecinha dele aqui, ó, afundou pra dentro e ficou todo roxo essa parte assim, ó. Ficou a coisa mais feia do mundo a cabeça do Enzo. E aí tirou o Enzo já tava engolindo fezes, porque demorou demais pra fazer. Foram 14 horas eles tentando normal. E eu falando que eu não tinha dilatação, porém, mesmo assim eles tentando, porque falando que um parto nunca é igual ao outro. E aí a gente perguntou se a cabeça do Enzo ia ficar daquele jeito, porque ficou muito afundada, ficou um buraco assim pra dentro, assim, ó. Eu nem tirava foto do Enzo, porque a cabecinha dele ficou muito estranha, gente, muito estranha. E quando eu tirava foto, eu tentava tirar desse ladinho, assim, ó, pra não pegar aquilo que ficou aqui, aquele roxo. Mas aí ela falou pra mim ficar tranquila, que voltava ao normal. Então, na hora, você não sente, você tá anestesiada, né? Mas já no parto do Enzo eu senti muita dor depois, mais porque o enfermeiro subiu, né? E teve que empurrar, e ela explicou que era normal. E aí, graças a Deus, logo o Enzo, a cabecinha dele, né, voltou super rápido. Eu achei que ia demorar vários dias, mas não. Voltou super rápido a cabecinha dele. Tive alta, a gente veio pra casa, foi muito tranquilo. E aí eu tomava remédio de amamentação. Eu não lembro agora o nome, mas no vídeo do meu outro canal eu acho que eu tenho o nome. Se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas eu lembro que era um remédio de amamentação. E aí um belo dia, o meu leite, eu acordei, eu fui dar mamar pro Enzo e eu senti que não tava saindo leite. E o Enzo chorando de fome, chorando. E aí eu peguei, fui apertar meu peito e não saiu nada. Aí eu falei, meu esposo, ele tá com fome, não tá saindo leite. A gente correu na farmácia, comprou um Dan e deu. Gente, esse menino mamou uma mamadeira todinha e dormiu, tadinho. Ele tava com fome. E pra mim, ele tava com cólica, mas não era fome. Porque foi, tipo assim, eu fui perceber que eu tava sem leite já era assim na parte da tarde, tipo, umas 2 horas da tarde. E aí, nisso, já fui no posto, marquei retorno, né? E falei pro médico, falei, o Enzo tava com 8 meses. Isso, ele tava com 8 meses. E aí eu falei pro médico, falei assim, ó, eu percebi que meu leite secou
E ele não tava querendo comer muito, né? Não, a introdução alimentar dele, assim, não tava... Ele não tava aceitando muito bem. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, ó, eu fui, dei não, porque meu leite secou. Aí ele pegou e falou assim, ó, então eu vou passar pra mim te receitar um anticoncepcional, eu tenho que fazer o exame de gravidez, né, um teste, porque eu sou obrigada, tá? Mas não é porque eu tô falando que você tá grávida e tal. Gente, quando o médico colocou aquele pauzinho, eu fui, fiz o xixi, dei pra ele. Quando o médico colocou aquele pauzinho, que o médico me olhou e falou, mãe, você tá grávida? Gente, eu fiquei tão branca, comecei a passar, eu fiquei me segurando assim, quase eu fiquei me segurando na parede. Eu falei, como assim? Tô grávida. Mas eu tomava o remédio certinho, sabe? Ele falou, mãe, você tá grávida. Gente, mas foi um desespero tão grande. Eu liguei pro meu marido, falei, você tá onde aí dele? Tô na obra, deu, eu tô grávida. E desliguei o telefone. Aí ele me retornou. Você falou o quê? Eu falei, eu tô grávida. E aí ele falou, tô indo pra casa. E aí o médico até falou, você quer que ligue pra alguém pra vir te buscar? Eu falei, não, eu consigo ir tranquila pra casa. Porque eu tava com o ex corria no posto, né? Mas aí eu, né, me acalmei, né? Você tem que aceitar, né? E eu falei assim, vai ser 3 crianças, né? Vai ser igual eu e meus irmãos, porque somos em 3. Eu falei, vai ser, né? Vai ser gostoso, casa cheia e tal. E aí estava grávida do Brian. Gente, mudei aqui de lugar porque ali na minha cozinha tá barulho. Pois bem, o parto do Brian foi o parto mais rápido que eu já tive. Como tinha sido 1 ano de diferença dele pro Enzo, eu tive que passar na especialidade da criança e da mulher, que é onde tem partos prematuros, né, que precisa de mais atenção. Lá, pro médico de lá, eu estava com tantas semanas de gestação. Quando me transferiram pro posto, que falaram que eu já não tinha mais risco, ele falou que eu estava com outra semana, que estava completamente errado. E eu comecei a passar nervoso, né? Fiquei nervosa com aquilo, comecei a passar mal e comecei a ter contração. E aí o médico falou assim, já vai direto pra maternidade. Aí eu fui. Nas contas do médico da especialidade, pra vocês verem, da especialidade, eu tava com 38 semanas. E o médico do posto falou que eu estava de 34 semanas. Pois bem, chegou lá, comecei a ter contração, o médico acompanhou as contrações, viu que tava aumentando. E ainda ele falou assim, foi 2 médicos me ver. Um falou assim, vamos esperar se as contrações vão aumentar ou se vai parar. Aí o outro falou assim, não, já vamos fazer o parto dela, porque eu não tô afim de trabalhar de madrugada. Falou desse jeito. E, gente, já fez meu parto. Foi muito rápido. Com 2 horas que eu tava no hospital, já fez meu parto. E aí, quando a neném nasce, né, faz um exame pra saber realmente quantas semanas estão, né, o neném. E aí, gente, eu estava de apenas 34 semanas. E aí, na hora que foi tirar o Brian, ele não conseguiu soltar uma aguinha que eles soltam. Essa aguinha foi pro pulmão do Brian, né? E aí, o Brian foi pra UTI, ficou 6 dias na UTI. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Veio pra casa, foi tranquilo também a recuperação do Brian, muito tranquilo. E aí eu tomava a injeção Micigina, aquela que você toma todo mês. Comecei a tomar Micigina e aí as minhas dores de cabeça aumentaram muito. E eu fiquei internada com infecção no rim. Pra quem não sabe, eu tive Covid. O Covid, no meu caso, afetou os rins. E aí eu precisei tomar uns antibióticos muito fortes, remédio para ajudar a funcionar o rim. Cortou o efeito dela. E aí a minha barriga começou a inchar muito. Parecia que eu tava grávida 9 meses. Eu fui fazer uma ultrassom pra saber, né, o inchaço, né, se era inchaço no rim, o que tava acontecendo. E aí a médica falou assim, mãe, você tá com gravidez ectópica. Aí eu falei pra ela, nossa, que isso? Nunca ouvi falar. Ela falou, quando o neném não vai pro útero, ele fica nas trompas. Ela falou assim, eu vou reagendar uma ultrassom, porque se for, você tem que fazer cirurgia e tirar as pressas. E aí, gente, eu fiquei em desespero, né, porque nunca tinha acontecido isso, nunca tinha ouvido nem falar. E aí, gente, fui repetir o tal do exame e eu estava lá grávida. Ou seja, no dia que eu fiz a primeira ultrassom, a Alice estava fazendo a passagem das trompas pro útero. Vocês acreditam nisso? A médica ficou incrédula quando ela viu. Incrédula. E aí, gente, a gravidez da Alice já foi mais complicada. Teve um dia que eu fui no mercado, eu tava super bem, de boa. Eu falei pra minha sogra, vamos no mercado comigo? Eu não quero ir sozinha. Aí minha sogra falou, não vou não. Aí depois ela falou, não, vou sim. Gente, na fila do açougue, eu olhei pra ela e falei assim, não tô, nem terminei de falar, eu desmaiei. Ela falou que meu ficou toda preta, minha pressão subiu muito, e eu teve aquele pico, né, de pressão, e aí eu desmaiei. Fui pra consulta, fazer aquelas ultrassom, né, de rotina mesmo, de gestante, e aí o médico falou assim, a sua bolsa rompeu? E eu falei, não. Eu falei, eu já sei como que é bolsa rompida, não rompeu.
Ele falou, você tá com muita perca de líquido, tem certeza? Você tá passando bem? Eu falei, ontem à noite eu só tive crise de enxaqueca, mas tô bem. Aí ele falou, vai direto pra maternidade. Eu fui pra maternidade. Chegou lá, eles mandaram eu colocar um paninho no meio das pernas pra saber se eu estava com rompimento de bolsa ou não. E aí, meus amores, viram, né, que não foi bolsa rompida, né? Simplesmente eu estava perdendo líquido porque a pressão estava muito alta. E aí fizeram os partos à pressa. A médica explicou que só poderia fazer, meu esposo poderia entrar pra ver tirando a Alice depois já tivesse cortado tudo, porque a pressão poderia que ele ser pra algum lugar e eu passar mal e ele não poderia estar ali na hora. E aí a médica cortou, viu que eu estava bem e pediu pra ele entrar. Porém, aí eles viram que ela tinha grudado nos meus órgãos. Então teve que abrir mais um pouquinho. E aí, como ele já tava lá dentro, ele assistiu tudo. Ele falou que é a coisa mais horrível do mundo. Teve que abrir um pouquinho mais o corte, teve que tirar ela, teve que tirar, descolar ela dos meus órgãos, tava colado no intestino, sei lá mais o que. Só sei que ela grudou e aí tiraram ela. Ela nasceu também de 34 semanas. Eu estava fazendo 34 semanas nesse dia. Graças a Deus ela não precisou ir pra UTI, né? Nasceu bem, graças a Deus. E aí a recuperação dela foi muito dolorosa, muito, mas como a médica falou que remexeu tudo, né, teve que descolar, mexeu nos meus órgãos, então doía muito mesmo. A minha recuperação foi horrível da Alice, por isso que eu morro de medo de todo filho, gente, eu não quero de jeito nenhum, porque eu sofri demais no parto dela. Com 2 meses a Alice também teve bronquiolite, também foi parar na UTI, mas graças a Deus ela não precisou ficar entubada, ficou 7 dias na UTI, conseguiu se recuperar e graças a Deus. E aí veio pra casa, mesmo a gente tomando todos os cuidados, não deixando ninguém visitar. As crianças chegavam da escola e direto tomar banho pra relar nela, né? A médica ensinou também, quando chegasse da escola, lavar o nariz deles com soro, que ajudava a eliminar uma porcentagem de bactérias, né? Porque na escola é um monte de vírus. Mas mesmo assim ela pegou, né? Como o médico explicou, é um vírus do inverno, então é meio que impossível da criança não pegar ele. Mas é isso, meu amor, ficou um vídeo longo, mas eu espero que vocês gostem de coração, tá bem? Saber um pouquinho da história do meu relato de partos, tá bom? Quem é novo, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo nosso, vem fazer parte da nossa família, hypem o vídeo aí pra me ajudar, tá bom? Beijos e até o... lembrando, deixe perguntinhas aqui pra me responder em vídeo pra vocês, tá bom? Beijos!